Sistema de automação predial em edifícios residenciais. Isso se aplica? Eu posso garantir que sim, se aplica, mas com algumas ressalvas. Eu resolvi trazer esse assunto hoje, porque quando você tem um sistema que não está adequado ao seu uso, ele acaba trazendo mais dor de cabeça, mais complicação para aqueles ali que estão utilizando. E isso sim pode trazer uma percepção negativa para essas pessoas que moram nesses prédios e que em todas as reuniões de condomínio tem ali algum problema, alguma dor de cabeça a ser solucionada, vinculada à automação predial. E qual que é o problema dessas pessoas terem esse impacto negativo? É que normalmente nesses prédios de alto padrão moram os empresários, os executivos, os donos dos empreendimentos, que estes sim necessitam da automação predial. Este é o foco onde tem eficiência energética e é importante que os gestores, os donos tenham essa consciência, essa percepção da importância da automação predial. Então, o primeiro aspecto aí é que a conversa da automação predial nesses edifícios residenciais não deve ser a de eficiência energética, porque são edifícios aí que recebem energia normalmente em baixa tensão e a automação ela vai atuar mais como um monitoramento, ela vai facilitar a operação na maioria dos casos, tá? É óbvio, se existe um empreendimento residencial que já nasceu focado com uma estrutura muito bem definida, isso tudo que eu estou falando não se aplica. Eu estou falando mais para esses edifícios de alto padrão, mas que não tem ali uma diretriz ali muito específica, muito bem definida para a automação. Certo? Então, a automação sim, ela vai ser adequada mais para a operação e para o monitoramento em tempo real. E aí, a pergunta que vem disso tudo é: quem irá operar ou utilizar o sistema nesses prédios? Normalmente, o pessoal de portaria, o zelador de prédios ali convencionais, eles não têm o hábito do uso desse sistema. Então, quando você vai entregar um sistema com servidor, software, login, senha, relatório, histórico, isso acaba sendo subutilizado por eles e em muitos casos desativado. Eu conheço aí um prédio que em menos de um ano após a entrega, o síndico, que era um senhor já mais tradicional, ele resolveu desativar o sistema de automação e fazer toda a operação manualmente, porque era assim que era mais fácil. Certo? Então, a primeira adequação que deve ser feita no sistema de automação é justamente retirar servidor, gerenciador de rede, software. E no lugar disso, coloca-se então uma tela touchscreen. Existe hoje fabricantes como o WEG, Schneider e alguns outros que disponibilizam aí algumas telas de 17 ou 15 polegadas, principalmente. E essas telas, elas já têm uma capacidade embarcada de ter uma tela gráfica e ela já tem porta BACnet, Modbus ou de outros protocolos. Então você tem a rede de controladores conectada direto na tela gráfica, sem gerenciadora, sem nada. E isso facilita muito a operação, porque na era que nós estamos, na era do smartphone, do touchscreen, você ter um sistema que é touch ali e que trabalha só com telas, resumo, essas dashboards que tem só as informações principais, acaba ficando muito útil, muito prático e fácil de entender ali da equipe de operação. Certo? Então esse é o principal aspecto, assim. E o segundo, e que vai impactar em todos os outros sistemas, é que eu normalmente recomendo que a intervenção humana na operação do dia a dia seja a mínima possível. E quando a gente vai falar, por exemplo, do sistema de iluminação, que é um sistema muito simples nesse tipo de empreendimento, é um liga e desliga de contatoras. Mas qual que é o problema? Qual que é a armadilha escondida aí? É justamente a necessidade de um módulo de programação horária para ligar e desligar esses circuitos. Porque 6 horas da tarde no verão e no inverno tem uma intensidade luminosa diferente.
E hoje não mais, né? Não temos mais horário de verão, mas isso pode voltar. E quando tinha isso era um problema, porque toda mudança de horário de verão você tinha que ir lá e ajustar o relógio do sistema, a hora do sistema e fazer a sincronização com as controladoras. E isso sim pode ser uma tarefa muito difícil que pode trazer uma dor de cabeça para a operação ali que só quer ligar a luz, entende? Então o que eu recomendo? Trabalhar com fotocélulas ou sensor fotométrico. Bom, a diferença é que a fotocélula, quando ela detecta ali uma intensidade X luminosa, ela fecha um contato. Então ela simplesmente informa a intensidade luminosa está acima ou abaixo desse patamar. E o sensor fotométrico não, ele te dá o valor proporcional, variável, né, da intensidade luminosa. Então você vai trabalhar com 2 sensores fotométricos. Um no pilotis e outro na cobertura. O do pilotis manda ligar o sistema no final da tarde e o da cobertura manda desligar quando estiver aí amanhecendo. Certo? Então esse aí é o principal ponto para que você fique independente aí desse módulo de programação horária. Agora falando sobre o sistema hidráulico, né, que tem água potável, pluvial, servida, água quente, né, para consumo, para banho e piscina, eu tenho algumas observações a fazer, que vamos dizer assim, esse é o principal sistema que a automação pode atuar. Então vamos lá. Primeiramente, sistema de água potável. O que o pessoal mais recomenda, os projetistas e até as empresas que instalam, é que só seja feito um monitoramento simples dos reservatórios e às vezes das bombas. E neste ponto eu sempre briguei pela importância de você ter o comando pela automação, principalmente das bombas de água potável, certo? E por que isso? Isso aí vai mais de uma experiência prática, porque eu já passei por 2 racionamentos de água. E a situação em geral do Brasil não é muito boa. Se você pegar aí num curto prazo, pode ser que algumas cidades entrem nesse regime aí de escassez de água. E durante estes períodos, existe um horário de corte de água, que antes dele chegar, os condomínios não correm para encher os reservatórios. E como que eles fazem isso? Ou liga a bomba manualmente, fica com um rádio lá, com uma pessoa lá em cima vendo se encheu, ou eles sobem lá e pelo automático de boias elétricas, eles simulam, né? Eles penduram a boia do reservatório superior, simulando ali uma falta da água e ativando o sistema. Mas isso tudo poderia ser facilmente resolvido caso tivesse um comando pela automação. Porque naquela tela touch você pode ter um botão lá, encher reservatório. E simplesmente o pessoal da portaria da operação vai clicar ali e o sistema, se for possível, ele vai encher o reservatório sem nenhum problema, sem ter que pegar a rádio, correr lá em cima, descer lá embaixo e fazer tudo isso manualmente. Já para os reservatórios de água pluvial e servida, esse sim, você pode só fazer um monitoramento simples, mas se tiver o comando pela automação também não tem problema nenhum. Eu só recomendo que se coloque um conjunto de boias só para automação, porque normalmente você tem ali na porta desses quadros a posição da chave manual, automático de boia e supervisão. Supervisão seria da automação. Mas esses 2, automático e supervisão, eles utilizam o mesmo conjunto de boias do reservatório. E essas boias de nível, vez ou outra, elas param de funcionar. Então, de que adianta você ter 2 posições da chave ali de automático para esvaziar esses reservatórios, se você só está vinculado a um tipo de sensor? O sensor para de funcionar, você perde os 2 sistemas, então ele não fica prático. Então, eu recomendo ter um conjunto de boias só para automação, porque assim você tem aí uma redundância de operação real. Bom, e agora sistema de água quente para banho. Esse sistema normalmente
ele utiliza placas solares e aquecedores a gás ou elétricos, né? Então é um sistema ali híbrido, vamos dizer assim. E eu já vi muito projeto que pede que a automação faça todo esse controle. Mas existem empresas que são especializadas nesse tipo de aquecimento e que já tem lá a controladora deles ou a CPU que faz todo esse controle. Então, o que acontece se você tem um sistema de automação predial fazendo esse controle da água quente? O dia que parar de funcionar, o condomínio vai ter que chamar a empresa de automação e a empresa de água quente. Por quê? Normalmente as empresas integradoras que são de automação predial e outros sistemas, elas não conhecem a parte hidráulica de placa, do sistema propriamente dito, dos aquecedores e tudo mais. Então vai ser necessário chamar a empresa do aquecimento de água e da automação. Isso vira um problema para o condomínio. Isso fica caro para o condomínio. Então, minha recomendação, deixa o sistema com o automatismo dele, realmente fazendo uma ilha de automação, tá? Porque a aplicação pede isso. E a automação predial, ela irá apenas monitorar status de bomba de recirculação e a temperatura da água na saída para consumo, que é o que importa saber lá embaixo na portaria, né? Se a temperatura sair do parâmetro, o porteiro ali pode acionar a equipe ali de manutenção daquele sistema. O mesmo eu falo para o sistema de piscina, que às vezes você coloca ali a automação para comandar as bombas de filtragem e de reaquecimento. Mais uma vez, nesse sistema, eu recomendo que ele tenha ali já o seu automatismo local e que a automação apenas monitore o funcionamento de bombas e a temperatura da piscina. E por que isso? Porque caso alguém vá lá limpar a piscina e você tem que, às vezes, manobrar os registros, abre e fecha para aspirar, drenando, aspirar, filtrando, e se você esquecer ali algum registro fechado e a automação mandar ligar, vai queimar a bomba. E isso pode cair no colo da automação como a culpada, certo? Então, nesse tipo de sistema, é importante você ter uma atuação local. Por quê? Porque quem vai operar aquele sistema não conhece a automação. Então, é difícil realmente você alinhar essas expectativas aí. Então, nesse caso, deixa que eles façam ali o trabalho deles localmente na ilha de automação e a gente só monitora. Certo, agora vamos partir para a parte de ventilação. Em alguns prédios tem o sistema de ventilação mecânica, ali nos subsolos principalmente. E neste caso, os projetos normalmente colocam os ventiladores, mas todos funcionando por um timer horário ou até por uma programação horária pela própria automação. Neste caso, eu recomendo colocar um sensor de monóxido de carbono em alguns pontos estratégicos, como por exemplo o hall dos elevadores, e acionar o sistema só por esse sensor. Mais uma vez, você vai desvincular a necessidade de um módulo de programação horária e vai atuar com base nos sensores ali de campo. E isso é bom porque, mais uma vez, você não vai precisar ter uma intervenção contínua ali no sistema. Partindo agora para o sistema de ar-condicionado. Bom, prédio residencial, sistema de ar-condicionado, cada um tem o seu, ninguém fala, mas tem alguns empreendimentos, eu já acompanhei um, em que um projetista de ar-condicionado fez em cada prumada um circuito ali de VRF, né, alimentando todos os apartamentos, e isso sim traz uma economia de energia ali para o prédio como um todo, mas também existe a necessidade de fazer então um rateio de energia daquele ar-condicionado, que isso deve ser feito pelo sistema de ar-condicionado, tá? E o sistema de automação nesse caso ele pode monitorar aí o funcionamento, alarme dessas condensadoras e as temperaturas só das áreas comuns, nunca das unidades privativas, porque não faz sentido nenhum a portaria mexer na temperatura do quarto ali, né, das unidades privativas. Certo? Bom, e aí agora a gente parte finalmente para a parte de alarmes. Então você tem alguns empreendimentos que pedem o tal botão de pânico, que eu nunca vi isso ser útil,
Mas se o condomínio tiver uma norma interna rígida e que as pessoas sigam, é importante. Isso aí é prático. Agora, se for só um botão para todo mundo passar ali, apertar e dar um alarme falso na portaria, isso perde o sentido. Tá? O mesmo se fala do sensor de porta na entrada da unidade privativa, que caso não seja um combinado ali com todos, isso não tem utilidade, porque a porta pode estar aberta porque você está conversando com o seu vizinho, certo? Ou está entrando com compras. Normalmente, esses pontos de dentro do apartamento, eles são conectados na automação residencial, de dentro da unidade privativa, que é completamente diferente da automação de área comum. Você pode ter alguma integração ou outra ali de algum alarme, caso o condomínio tenha essa regra, mas caso contrário, fica tudo lá para dentro. O sensor de monitoramento de vazamento de gás, né, de cozinha, isso pode ser útil, mas é importante ter uma indicação local também, porque senão vai ficar só gerando um alarme lá embaixo e ninguém toma providência. Dos demais sistemas ali, o monitoramento perimetral, isso tudo sim pode ter a sua utilidade, mas em alguns prédios eu vejo que eles partem para uma solução de alarme mesmo ali centralizado, uma centralzinha de alarme, de cerca ou de IVA, que seja, tá? Então fica uma coisa setorizada. Certo? Bom, essas aqui foram então as dicas para que a gente consiga adequar o sistema de automação predial ao uso de prédios residenciais e que isso aí não se torne, esse sistema não se torne um problema na vida dessas pessoas, desses prédios. Tá certo? Então, deixe aí seu comentário se você gostou, se você concorda ou não, que a gente troca uma ideia aqui nos comentários. Um abraço!